Olá amigos, aqui Paulo Henrique Iglesias da Lâmpada Certa e nós estamos fazendo alguns vídeos aqui falando sobre a qualidade dos refletores LED. Esse é o segundo vídeo que tem o título de Dicas para comprar o seu refletor de LED e assiste os três, que os três se complementam e vão trazer informações muito importantes para você que está escolhendo o refletor certo ou querendo entender o porquê da diferença entre os refletores, a diferença de preço entre os refletores. Bom, como eu já falei no vídeo passado, não existe mágica, tá? E não tem ninguém querendo ser mais esperto do que o outro no mercado, ao ponto de ter refletores de R$2.000, R$2.500 e refletores de R$200. O que está vendendo R$2.500 não está querendo ser mais esperto, pode ficar tranquilo. A questão é a diferença de qualidade entre os refletores. E isso vai repercutir no tempo de vida útil do refletor, isso vai repercutir na qualidade de luz, no brilho da luz, no alcance dessa luz. Então, dentro desse assunto, hoje nós vamos tratar sobre a montagem do refletor LED, ok? Nós falamos no vídeo passado sobre os componentes de um refletor LED e explicamos que não basta uma empresa divulgar na caixa, por exemplo, utilizamos LEDs da Philips, utilizamos fonte fulana de tal. Não basta isso para dizer se é um equipamento de real qualidade, porque se uma montagem mal feita compromete a vida útil desses componentes por melhor qualidade que eles tenham. Nós falamos também sobre, geralmente uma empresa como a Philips ou SRAM, eles compram componentes de qualidade com algum dos principais fabricantes de LEDs no mundo, mas o LEDzinho que sai ali não sai com marca Philips. Então, quando fala assim, tem LED da empresa tal no nosso refletor, toma cuidado. Outra coisa, muitos importadores, no Brasil, por exemplo, eles importam as peças, os componentes separados. E o objetivo de fazer isso é para nacionalizar o produto. Então, eles contratam mão de obra local, né, para fazer a montagem desse produto. Com isso, você vai ter, o cliente tem acesso a alguns financiamentos para compras grandes, porque o produto tem que ser brasileiro, vamos dizer, fabricado no Brasil. Então, isso quer dizer o seguinte: se a mão de obra que ele contrata é uma mão de obra desqualificada, ele paga barato para montar esse equipamento, ele vai comprometer mesmo que sejam componentes de altíssima qualidade. Vamos explicar o porquê disso. Você tem aqui um módulo de LED de boa qualidade, simplesinho, mas ele é de boa qualidade. Nós temos aqui uma placa de LED SMD, os LEDs todos separadinhos. Nós temos um dissipador grande, robusto, pesado de alumínio, que foi calculado, projetado para atender a demanda dessa placa de LED. E temos aqui a parte ótica, que é uma lente onde cada LEDzinho ali recebe uma parte ótica. Então aqui eu tenho um módulo LED com um ângulo específico de luz. Essa placa, se eu desmontar, tirar aqui essa ótica dele, você vai ver aqui a placa de LED encostada no alumínio. A montagem dessa placa de LED nesse alumínio, ela tem que ser muito bem feita e ela segue alguns critérios. Por exemplo, para você garantir que você pega uma superfície, né? Você pega uma superfície. Vamos supor que a gente está falando sobre a superfície da placa de LED, tá? E a superfície também do alumínio, que é o dissipador. Se você colocar aqui
aproximar muitas vezes a sua visão numa lente super potente, você vai perceber que essa superfície ela tem várias imperfeições. Então, quando você encosta uma superfície na outra, por mais que aos olhos elas sejam lisas, elas não encostam perfeitamente devido às suas imperfeições. Então, é utilizado um produto que se chama pasta térmica para unir esses dois componentes, para unir a placa de LED ao dissipador. Se o montador desse refletor, a empresa que importou esse refletor aqui no Brasil, está pensando só no financeiro, ele vai economizar, por exemplo, na pasta térmica. Ou não utiliza a pasta térmica, ou utiliza uma pasta térmica de baixa qualidade, ou utiliza pouca pasta térmica durante a montagem. E isso vai comprometer a junção desses dois componentes, a placa de LED e o dissipador. Um comprometimento dessa junção vai comprometer a dissipação do calor do LED. E aí, por mais que você tenha componentes de boa qualidade, você pode ter o seu LED queimado cedo. Outra questão é a fonte. Vou dar um exemplo, tá? De uma instalação de um cliente, fez um campo de futebol todo em LED, né? Iluminou todo com LED. Meses depois ele nos ligou, olha só, eu preciso da ajuda de vocês eu fiquei sabendo da qualidade do seu trabalho, dos equipamentos que vocês usam, e eu preciso da ajuda porque eu fiz um investimento ruim que comprometeu o meu negócio. Nesse campo de futebol ele tem escolinha do Flamengo, por exemplo. E aí o que aconteceu? Nós chegamos lá, nós vimos que vários refletores já estavam queimados, isso com pouquíssimos meses de uso, 3, 4 meses de uso. Outros refletores estavam com muita água dentro, refletores que vinha escrito assim, ó, IP68. Vou mostrar um exemplo para você. Esse refletor aqui, nós até mostramos ele no vídeo anterior, está escrito aqui IP66. Esse IP é o fator de proteção do equipamento. O número que vem em seguida diz se ele é um equipamento que pode pegar respingo d'água, se pode pegar chuva, se pode pegar jatos d'água, se pode ser submerso, né, ou imerso dentro da água. Depende dessa numeração, tá? Esse refletor que estava com água de chuva, ele estava aqui IP68. IP68 é um refletor que pode ser imerso na água. Só que ele não estava aguentando nem receber água de chuva. Então, para você ver como você tem que tomar muito cuidado na hora da escolha do produto. E tomar mais cuidado ainda com o preço. Tá? Não queira ser mais esperto que alguém comprando mais barato. Não. Queira ser correto. Queira ser um empreendedor para comprar um produto que vai trazer retorno financeiro para o seu negócio. Por quê? Porque vai durar muitos anos, porque vai te dar baixa manutenção. Nesse caso, esse cliente, esse empresário, ele perdeu dinheiro, porque nós tivemos que tirar todos os refletores e instalar um outro refletor de qualidade muito maior e resolver o problema dele. Eu estou falando desse assunto porque dentro desse refletor você tem a fonte dele. E a fonte, nós, quando fizemos, como estava desmontando, nós encontramos alguns refletores com vidro quebrado, estilhaçado. E ele me falou até que ele ficou preocupado porque alguns desses vidros quebraram durante jogos de futebol e podia ter machucado alguma pessoa, algum usuário do campo de futebol. Ele falou, Paulo Henrique, isso é comum acontecer? Eu falei, deixa eu dar uma olhada nesse refletor que eu desmontei. E eu observei que a fonte que tinha sido utilizada, ela tinha sido instalada de uma forma errada. A parte mais frágil da fonte estava virada para esse vidro. Aqui dentro tem a fonte.
e a parte mais frágil virada para o vidro. A parte mais forte estava encostada no alumínio lá do outro lado. Deveria ser o contrário. Para a parte mais fraca estar protegida pelo alumínio. E o que aconteceu? O produto era de baixa qualidade, a fonte estourou e ela tem uns capacitores dentro dela que estouram quando acontece isso. E como ela estava virada para o vidro, essa parte mais fraca da fonte, o estouro, né, acabou sendo emitido para a parte mais fraca da fonte. Virada para o vidro, ele estourou o vidro, quando a fonte estourava. Então, é um problema sério de montagem, que não só trouxe problema de financeiro, mas podia causar ali um grande problema no caso de machucar um atleta, por exemplo, naquele campo de futebol. Então, isso é um problema de montagem, você tem que ficar atento. Olha só que interessante. Ele utilizava o refletor vapor metálico 400 watts nesse campo de futebol antes do primeiro investimento na troca do LED. Ele tem 3 postes de cada lado do campo, cada poste com 5 refletores. Ele tinha, no total, 12.000 watts de consumo nesse campo de futebol. Quando ele trocou por esse refletor que deu problema, ele substituiu o refletor vapor metálico de 400 por um refletor de 200 watts, desse, de baixa qualidade. Com isso, ele reduziu de 12.000 watts para 6.000 watts o consumo de energia. Um excelente resultado, correto? Porém, utilizando o equipamento errado. Ele teve problema, nos chamou, nós fizemos a substituição, a adequação para um equipamento de melhor qualidade, boa qualidade. Agora, olha que interessante. Ele, com o LED ruim, ele estava usando 6.000 watts de consumo no campo, correto? Quando nós trocamos para um refletor de melhor qualidade, nós ainda reduzimos mais o consumo. Reduzimos o total para 3.240 watts. Olha só. Então, quer dizer, porque você fez um investimento um pouco maior, com um refletor de melhor qualidade, mas o teu resultado de economia de energia vai ser ainda bem maior. Por quê? Porque o refletor melhor, ele tem um fluxo luminoso maior do que o refletor de menor qualidade. Então, com isso, eu consigo utilizar menos energia para poder iluminar o mesmo espaço. Agora, o interessante, né, dessa história toda é que ele teve uma iluminação, no final das contas, de melhor qualidade, ficou super satisfeito, agora sim, com equipamento bom e reduzindo mais ainda o consumo de energia. Outra coisa importante desse projeto, o vapor metálico 400 watts que ele utilizava tinha um ângulo de abertura muito grande. E foi uma das primeiras coisas que eu reparei, né? A gente trabalha com luz, a gente observa, tem o hábito de observar algumas coisas, né? E eu vi que tinha um desperdício de luz muito grande. Os prédios ao redor daquele campo de futebol tinham uma fachada muito iluminada. E eu até perguntei para ele assim na época, você não tem problema com a vizinhança, não? Ele, por quê? Por causa do barulho? Não, por causa da iluminação, por causa do ofuscamento. É um campo de futebol numa área nobre do Rio de Janeiro, tá? Então, a pessoa quando vai na janela, quando vai na varanda, por exemplo, tem ali uma iluminação forte de um campo de futebol vindo na sua direção e não precisava isso. A intenção daquela luz é iluminar o campo, a quadra, e não iluminar o prédio. Então, isso se dava porque ele usava um refletor de ângulo muito aberto. Quando ele trocou para o LED, que apresentou problema, isso continuou acontecendo, porque o LED que ele trocou também tinha um ângulo de abertura muito grande. Agora, quando nós entramos nesse projeto, apresentando para ele um refletor de qualidade, que faria o serviço, né, traria um resultado melhor, esse problema reduziu assim uns 85%. Porque nós indicamos um refletor que tem, né, um tratamento óptico, que o outro não tinha, e aí tem uma parte focal, nós conseguimos concentrar a iluminação aonde interessa, no campo de futebol. E com isso, a perda foi insignificante. E todos aqueles prédios que estavam iluminados antes,
tudo aquilo ali escureceu. Ou seja, isso foi bom para os moradores, foi bom para a vizinhança e melhorou também para o empresário, que com isso, né, conquista ali mais simpatia da vizinhança por não estar mais incomodando eles. Vamos lá, vamos continuar o assunto da montagem. Nós já falamos sobre a fixação do LED, né, no dissipador, que ela tem que ser muito bem feita, usando a quantidade certa de pasta térmica para funcionar corretamente essa dissipação. Eu quero falar sobre a blindagem. Essa lente aqui, por exemplo, isso aqui é um refletor, é um módulo de LED, e essa lente aqui, ela além de proporcionar a parte ótica de cada LED, ela também tem a função, ela é parafusada no alumínio do dissipador. Então ela também tem a função de blindar o sistema, para evitar a entrada de água. E aí sim se tornar um refletor que pode pegar chuva. Essa blindagem aqui, ela é feita de duas formas. Aqui ele tem uma camada de borracha que faz essa blindagem, e tem aqui uma pasta também que foi passada ao redor dessa borracha para garantir a estanqueidade. Isso aqui é um item muito sério do equipamento. Ele vai ficar exposto a intempéries, ele vai ficar exposto à chuva, e como eu falei ali anteriormente, os produtos de baixa qualidade escrevem o que querem ali na frente, IP68, IP66, e também fazem isso, sabe, para ganhar na concorrência. Porque se uma pessoa desavisada vai comprar, os preços são parecidos, um está escrito IP66, outro está escrito IP65, ele, IP66 é melhor. Só que isso aí é tudo questão mesmo de produtos de baixa qualidade que usa esses artifícios para ganhar vantagem na hora de uma compra, tá? Na hora de uma venda. No caso dos refletores de melhor qualidade, essa blindagem ela é muito bem feita para garantir que não vai entrar água, não vai entrar umidade no sistema. Se a água entrar, tiver acesso aqui dentro, já era, vai comprometer o LED, vai comprometer ali os circuitos, ok? E nesses refletores mais baratos, essa estanqueidade, ela fica devendo muito. Ela fica devendo muito porque, por exemplo, além dessas entradas, essa passagem aqui e essa passagem aqui não serem extremamente eficientes, você ainda tem em diversos modelos a questão dos parafusos, que a água, a umidade tende a entrar pelo redor aqui do parafuso. Mas está muito bem apertadinho. A água encontra brechas que os olhos não veem. Ela consegue acessar a passagem do parafuso e, dependendo da forma como o refletor foi montado, através do parafuso ela tem acesso ao sistema lá dentro. Então, quanto à montagem, você tem que ficar ligado nessas coisas que nós falamos. Falhou na montagem, pode ser o melhor das peças, o melhor dos componentes, não vai adiantar. Então, eu agradeço a sua atenção. Falta um vídeo para a gente terminar essa série. Esse vídeo que está faltando é como instalar um refletor de LED corretamente. Assista. Ele é o último vídeo dessa série de 3 vídeos e você vai ter aí a bagagem necessária para poder escolher com mais sabedoria o refletor correto e não perder dinheiro, não perder investimento, mas fazer um investimento de longo prazo, duradouro, com bom resultado. Muito obrigado, dá o seu like, faça a sua pergunta, a gente agradece a sua atenção e vai ser um prazer responder a sua pergunta. Um grande abraço para vocês.